Saudações pessoal, como é que vocês estão? Espero que estejam todas e todos muito bem. Vamos conversar hoje, minha gente, a respeito de um tema bastante importante no século XX, na verdade, um tema que é meio que um divisor de águas na história do século XX, que é o chamado período entre guerras. Dá uma olhada aqui. A fase que vai do final da Primeira Guerra Mundial, em 1919, até o início da Segunda Guerra Mundial, em 1939. Para isso, então, para que a gente possa debater esse período tão importante, tão decisivo, eu vou dividir nossa conversa em duas partes, tá bom? Uma primeira parte, nesta videoaula, nós vamos conversar a respeito perdão, de que mundo saiu da Primeira Guerra Mundial, de que mundo se formou após o fim da Primeira Guerra Mundial, qual é o novo equilíbrio do capitalismo após a Primeira Guerra Mundial e a Revolução Russa. Nós temos que ter isso na memória. A Primeira Guerra Mundial termina com uma marca muito grande, que é a primeira revolução socialista vitoriosa na história. Isso vai também ter uma grande influência, um grande impacto no equilíbrio entre os países europeus. Na segunda videoaula a gente vai discutir a Grande Depressão em si, que vocês observam inclusive está dentro do nosso título de aula, né? A Grande Depressão, o Entre Guerras e a Grande Depressão. Ou seja, nós vamos conversar sobre como o desenvolvimento da história da economia capitalista nos Estados Unidos e na Europa levou o mundo a uma crise sem precedentes na história econômica do capitalismo, e essa crise vai gerar profundos impactos, inclusive na geração do contexto que vai dar origem à Segunda Guerra Mundial. Então, esse é o cenário amplo que nós vamos tentar debater aqui nessas duas videoaulas. Tudo bem? Acompanhem comigo, por favor. Então, vamos lá. Logo que a Primeira Guerra Mundial acabou, qual é a realidade que o mundo enfrenta, né? Quais são as consequências da Primeira Guerra Mundial? Em primeiro lugar, a gente tem uma realidade em que o continente europeu passa por uma crise profunda. Não só os países da chamada Tríplice Aliança, lembram? Que perderam a guerra, mas também os próprios países da Tríplice Entente, que supostamente venceram a guerra, estão numa situação bastante difícil, porque a crise do pós-guerra, dada a destruição que a guerra ocasionou, por conta de ter sido uma guerra total, uma guerra de aniquilação e extermínio do adversário, uma guerra que pretendia imobilizar ou melhor, mobilizar todos os recursos humanos, econômicos, sociais, numa guerra de destruição e de aniquilação dos adversários, dos inimigos, para acabar com as concorrências e estabelecer hegemonias. Então, nesse cenário, a Europa vivia, logo após a guerra, uma realidade de desorganização da produção, de grande desemprego e vários outros problemas sociais decorrentes disso. Então é meio que a Europa estava, manja, tela azul do Windows, pã, meio que travou por causa das consequências da guerra. No caso da Alemanha e dos países da Tríplice Aliança, além de toda a destruição, prejuízo que a guerra causou, apesar de que não teve combates dentro da Alemanha, né, então o território alemão não foi destruído, mas o gasto econômico foi muito grande, o número de mortes foi muito grande, o impacto da guerra foi muito grande. E além disso, ainda tinha que lidar com o Tratado de Versalhes e as suas imposições altamente restritivas, porque o Tratado de Versalhes tirou as colônias da Alemanha, proibiu a Alemanha de ter indústria bélica, de ter exército e forças armadas num volume que pudesse transformar a Alemanha num país militarizado de novo. Além de que perdeu territórios na Europa, assim como o Império Austro-Húngaro foi dividido e perdeu territórios, o Império Turco perdeu territórios, enfim, o cenário da guerra é um cenário bastante catastrófico para os países da Tríplice Aliança. E para os países da Tríplice Entente venceram a guerra, ok, mas também tiveram enormes prejuízos, e o resultado é que os Estados Unidos saíram da guerra, dá uma olhada aqui, como a nova grande potência mundial. Os Estados Unidos saíram da guerra como a nova grande potência mundial, por quê? Porque não só durante a guerra os Estados Unidos lucraram, e lucraram muito, porque foi a partir do capital estadunidense que a guerra foi financiada, né? Os Estados Unidos forneceu armas, equipamentos, suprimentos, mantimentos, produtos industriais, tudo quanto é tipo de coisa para os países da Tríplice Entente, né? Inglaterra, França, Rússia, enfim. E nesse cenário, o que nós temos?
não só a guerra os Estados Unidos financiou, como financiou também a reconstrução após a guerra. A reconstrução da Europa após a guerra significa então um enorme investimento e expansão industrial estadunidense na tentativa de estimular a recuperação da economia europeia e, na verdade, impor os Estados Unidos como nova potência hegemônica no capitalismo. Esse cenário, então, representa o quê? Que os Estados Unidos passam a ocupar o lugar de potência hegemônica no capitalismo mundial. Então, os Estados Unidos que entram na guerra como uma segunda ou terceira potência, terceira ou quarta potência mundial, saem da guerra como potência hegemônica, tanto porque financiaram a guerra e ganharam muito dinheiro com a guerra, quanto financiaram a reconstrução europeia depois da guerra, tá bom? Além de que, obviamente, os Estados Unidos passam a substituir os países europeus, fazendo comércio com vários outros países não industrializados do mundo, que antes compravam produtos industriais e vendiam matérias-primas e recursos naturais para a Europa, agora vão passar a ter uma negociação mais direta com os Estados Unidos, já que os Estados Unidos é a nova potência industrial e capitalista do mundo. O Brasil, por exemplo, que era muito dependente da Inglaterra no século XIX, começa a se tornar uma espécie de quintal econômico dos Estados Unidos no século XX, a partir da Primeira Guerra Mundial e das suas consequências. Então, olha lá, os Estados Unidos saem da guerra como a maior potência do mundo. Isso significa o quê? Significa então que a década de 1920 nos Estados Unidos vai ser um período de grande euforia econômica. O que significa essa ideia de euforia econômica? Euforia é uma alegria, uma empolgação, um otimismo incontrolável. Então, quando eu falo que tem euforia econômica nos Estados Unidos nos anos da década de 1920, o que eu estou querendo dizer é que em todas as camadas sociais, desde os trabalhadores até a alta burguesia, os industriais, os investidores de bolsa de valores, os banqueiros, os grandes negociantes internacionais, está todo mundo empolgado com esse crescimento incessante e muito forte da economia estadunidense, da industrialização estadunidense, das oportunidades de investimento e de negócio, por causa das consequências da guerra, por causa de os Estados Unidos ocuparem o lugar hegemônico que antes era da Europa, vendendo produtos, exportando produtos industriais para os países não industrializados, fornecendo investimentos e também infraestrutura industrial para os países europeus se reconstruírem após a guerra, se recuperarem economicamente, e cobrando as dívidas, né? Cobrando as dívidas que foram adquiridas durante a guerra. Então, veja, esse cenário de um crescimento econômico incessante, esse cenário de um crescimento econômico que parecia que não ia ter fim, levou todas as camadas da sociedade estadunidense a ter uma empolgação muito grande. Os trabalhadores estavam empolgados porque tinha emprego pra caramba e eles achavam que eles iam conseguir também melhorar de vida. Aquelas camadas médias, porque quanto mais cresce a economia, as camadas médias têm mais oportunidade para profissionais liberais, para trabalhadores qualificados, intelectuais, enfim, etc., para eles também exercerem suas atividades econômicas e viverem uma experiência de ascensão social. Para a burguesia, a pequena burguesia estava ganhando dinheiro, porque estava fazendo seus pequenos negócios industriais, comerciais, né? O tiozinho dono da padaria, o tiozinho que fabrica sei lá, velas, enfim. Todas essas atividades econômicas estão sendo impulsionadas e o grande capital, a grande burguesia, as elites mais ricas e poderosas também estão empolgadas. Por quê? Porque os grandes bancos e os grandes investidores, os caras que têm grana, estão fazendo ótimos negócios na Bolsa de Valores. Mais tarde eu explico melhor para quem não tem muita noção o que é a Bolsa de Valores, como é que ela funciona. Estão fazendo ótimos negócios na Bolsa de Valores, investindo dinheiro e só recolhendo lucros, comprando ações que são títulos, são documentos que garantem a sociedade de uma empresa. Então, na Bolsa de Valores, as pessoas compram ações e revendem depois para tentar ganhar dinheiro, né? Para comprar a ação quando ela está barata e vender quando ela está cara. Enfim, nós temos um cenário de muita prosperidade e os industriais também estão otimistas com esse cenário. Então, veja, é um período de euforia econômica. Não é à toa que isso vai se refletir também na cultura e na mentalidade da época. Essa euforia toda de crescimento econômico nos Estados Unidos e de recuperação econômica na Europa também. Apesar dos primeiros anos do pós-Primeira Guerra terem sido anos sombrios, a partir de 1923, 24 mais ou menos, a Europa já tinha recuperado o seu ritmo de crescimento econômico e já estava também retomando a sua vida social, sua vida cultural, retomando a normalidade do capitalismo enquanto um sistema econômico que expande os lucros, que expande os negócios, que expande
o crescimento econômico e a prosperidade. E aí o que acontece? Essa década de 1920, por causa disso, né, ela é uma década de euforia em geral, que se reflete na arte, se reflete na cultura, se reflete na música, se reflete no comportamento das pessoas. Né? Muita gente depois da guerra não sabendo mais, né, se vai viver ou morrer, porque veja, a Primeira Guerra Mundial revelou que a tecnologia militar, a indústria bélica é capaz de gerar armas de destruição em massa que podem aniquilar cidades em poucas semanas. Então, aquela coisa da Belle Époque, aquela coisa da crença na civilização como algo assim indestrutível já não existe mais. Então, as pessoas estão querendo gozar a vida. Gozar a vida quer dizer o quê? Aproveitar os prazeres da vida. Né? Tanto os prazeres do consumo, os prazeres físicos, os prazeres da noite, né? Os prazeres da balada, do rolê, da música, do cinema. Então, essa década de 20 é um período de euforia e transformações, não só na economia, que estava crescendo por causa do investimento na reconstrução econômica pós-guerra, mas também na vida concreta das pessoas, nas relações sociais, na mentalidade, nos comportamentos. De tal modo que a década de 20 é apelidada de os loucos anos 20. Dá uma olhada aqui comigo, né? Então vamos lá. É uma fase em que a produção cresce sem parar. Então nós temos um cenário de enorme produção econômica, especialmente nos Estados Unidos. Vou focar nos Estados Unidos agora. É uma época em que, para que essa produção, que é cada vez maior, fosse absorvida, porque veja, a produção crescia sem parar, porque é nessa época aí da década de 20 que estão sendo aplicadas aquelas ideias do Fordismo e do Taylorismo que a gente estudou anteriormente. Ou seja, é nesse período que estão sendo postas em prática aquelas ideias de organizar a produção de um jeito a que o trabalhador vire uma engrenagem do processo produtivo. A vida do trabalhador fica uma bosta, porque ele faz um trabalho monótono, repetitivo, que nem o Charlie Chaplin nos tempos modernos, apertando sempre o mesmo parafuso. Mas do ponto de vista da empresa, do ponto de vista do lucro, é revolucionário. Por quê? Porque esse trabalhador que só faz uma atividade, ele trabalha muito rápido e ele ganha muito pouco. Então, por trabalhar muito rápido e ele fazer uma tarefa muito simples, a próxima tarefa vai complementando uma outra, né? São as tarefas que o trabalhador executa. Cada trabalhador executa uma tarefa numa sequência. Então, é um sistema de organização, planejamento e administração da produção que faz tarefas simples, monótonas, repetitivas e rápidas e sequenciais. De modo que os produtos ficam prontos em muito menos tempo, economizando recursos e economizando inclusive trabalhador, né? Como assim? Como produz muito mais em menos tempo, o patrão paga um X de salário por hora, sei lá, vamos inventar aqui, paga R$ 10 de salário por hora, só que naquela hora, ao invés do trabalhador, que vai ganhar R$ 10 no final, ao invés de ele produzir, sei lá, 3 produtos e ganhar R$ 10, ele vai produzir 30 produtos e ganhar R$ 10. Então, com aqueles mesmos R$ 10 paga ao trabalhador, ao invés do patrão vender 3 mercadorias, ele vai vender 30, então ele vai ter um lucro 10 vezes maior. E isso significa o que então? Significa uma expansão gigantesca da produção econômica capitalista. E para escoar essa produção gigantesca, é necessário o quê? Fazer um grande estímulo ao consumo. O que quer dizer estímulo ao consumo? Não basta que as pessoas comprem de acordo com a sua necessidade. Ou seja, para o capitalismo se expandir, não basta que as pessoas comprem os produtos de acordo com aquilo que elas precisam para viver com conforto e dignidade. Essas pessoas precisam ser estimuladas a comprar muito mais do que precisam. Isso chama consumismo. Comprar muito mais do que a gente precisa, consumismo. Acreditar que a felicidade, que o bem-estar, que o sucesso na vida, que a felicidade mesmo humana, né? A existência humana depende do consumo de mercadorias, de manter um estilo de vida da moda, né? De seguir os padrões de comportamento e de ter as coisas e não ser alguém, ter as coisas. E nesse processo, então, estimular o consumo significa o quê? Convencer as pessoas de que elas vão ser mais felizes se elas consumirem mais. Como é que faz isso? Exatamente, através da propaganda. Né? Então, é nesse período da história, nos chamados loucos anos 20, que aquele ditadinho que é muito famoso, a propaganda é a alma do negócio, né? A propaganda é o que faz crescer o lucro das empresas e dos negócios, passa a ser uma verdade enorme. Porque com a propaganda,
as empresas usam os meios de comunicação de massa, como rádio, cinemas, revistas, nessa época ainda não tinha televisão, usam os meios de comunicação em massa para difundir um ideal de vida, né? Um estilo de vida baseado no consumo, na compra, no desperdício, né? Nessa coisa da prosperidade, do ter, do possuir, do acumular, mercadorias e produtos, bens e serviços. E isso estimula o crescimento da economia. Então, fazer uma boa propaganda significa seduzir a sociedade, seduzir o consumidor, a que ele não compre por precisar, mas ele compre por desejar. Né? É aquele lance, é a gente trocar de carro, comprar um carro novo só porque é um carro novo, não porque o nosso carro está com problemas e precisa ser trocado. Né? Ou comprar um celular novo só porque lançaram um iPhone modelo 480 e o nosso iPhone modelo 465 já não serve mais, porque você nem sabe usar direito todas as operacionalidades que tem o iPhone 465. Mas você já quer um iPhone 480 por quê? Porque é o que está todo mundo comprando, porque é o que dá status social, porque é o que dá uma sensação de prazer e bem-estar, porque dá uma ilusão de felicidade. Então é isso. A propaganda gera o estímulo ao consumo, que gera essa falsa sensação de felicidade que é prometida pela propaganda, e isso estimula cada vez mais o crescimento do consumo, o crescimento das vendas, o crescimento dos lucros e permite produzir cada vez mais, crescer a produção cada vez mais sem parar, para que essa produção seja absorvida. Esse sistema, galerinha, é apelidado de The American Way of Life. O que significa isso? American Way of Life, o modo de vida, Way of Life, modo de vida americano, estadunidense. Então, o estilo de vida dos Estados Unidos, que é um estilo de vida baseado no quê? Baseado no capitalismo e no consumismo. No capitalismo, no individualismo, né, na valorização do indivíduo, e no consumismo, no estímulo ao consumo através da propaganda. Ao mesmo tempo que está rolando esse American Way of Life, esse estímulo ao consumo, ele não está rolando só nos Estados Unidos. Ele está sendo exportado para o mundo inteiro. Como é que você exporta uma mentalidade? Como é que você exporta uma visão de mundo? Como é que você exporta uma forma de comportamento? Transformando essa mentalidade, essa forma de comportamento e essa visão de mundo num padrão. E como é que faz isso? Através dos meios de comunicação de massa. Não é à toa que é nessa época que Hollywood vira a indústria do cinema. Né? Começa a produzir filmes em massa, porque as grandes empresas começam a patrocinar esses filmes, começam a investir no cinema. Porque vem no cinema o quê? Milhões de pessoas iam nas salas de cinema assistir filmes, porque era assim o entretenimento mais popular do começo do século XX. E quanto mais gente começa a ir no cinema, e aí o cinema começa a ser um cinema falado, né? Porque antes o cinema era mudo, começa a ser um cinema falado, com uma qualidade cada vez maior e tal. Nas histórias que os filmes contam, a propaganda começa a inserir sugestões de comportamento. Então, o ator principal, o galã do filme, ele vai conquistar, né, a atriz principal, a mocinha do filme. Então, o galã chega assim, ele está vestido com um certo tipo de roupa. Isso já vai criando um padrão de identificação com o que é sucesso. Né? O galã, o cara bem-sucedido, o cara da hora, o cara invejável, ele usa aquele tipo de roupa. Então você começa a ligar certos comportamentos, certos padrões de consumo, certas atitudes e certas mentalidades ao ideal de sucesso, ao ideal de bem-estar, ao ideal de, sei lá, ser um garanhão, ao ideal de, sei lá, conquistar admiradores, né? Então os filmes começam a apresentar um tipo de comportamento, um tipo de consumo, o cara fumando um cigarro, o cara tomando um certo tipo de bebida, o cara usando um certo tipo de carro, começa a gerar um padrão de comportamento, começa a gerar uma tendência, começa a gerar aquilo que a gente chama de moda. Não é à toa que né, é muito comum, por exemplo, quando as novelas da Globo eram a principal forma de entretenimento e antes de existirem as séries de Netflix da vida por aí, que são as nossas novelas atuais, as novelas da Globo elas geravam tanta padronização do comportamento que sempre que tinha uma personagem de novela, uma mulher personagem na novela, que era assim uma heroína da trama e que era muito interessante, né? O povo se
como é que chama a palavra? Se identificava com essa personagem, o que acabava acontecendo? Naquela época tinha um boom de crianças que eram nomeadas com o nome da personagem. Então, tinha a época que a personagem famosa era Helena. Então, tinha um monte de criança chamada Helena. E o personagem era, sei lá, Pedro Henrique. Aí um monte de criança era batizada com o nome de Pedro Henrique. Por quê? Não é porque simplesmente é um mecanismo racional, né? A propaganda não trabalha com o racional, que é o pensamento. A propaganda trabalha com o emocional, que é o estímulo ao desejo, é o estímulo a uma emoção que te gera uma identificação que te deixa mais feliz. E aí você acaba se deixando, sem perceber, se deixando padronizar no seu comportamento, na sua mentalidade, nas suas atitudes, no seu padrão de consumo, né, no tipo de mercadoria que você consome. É isso, o American Way of Life. E aí, para complementar o American Way of Life, que vai ser exportado através do cinema, né, era isso que eu estava tentando dizer, Hollywood vira a indústria do cinema para que esse estilo de vida seja levado para o mundo inteiro pelas telas do cinema, também essa enorme produção capitalista, ela vai ser cada vez maior, por quê? Porque os Estados Unidos estão explorando a reconstrução da Europa, ou seja, a produção industrial dos Estados Unidos cresce pra caramba para vender produto industrial para a Europa, e também os Estados Unidos estão buscando conquistar novos mercados, tipo o Brasil, por exemplo, que antes compravam produtos industriais europeus, né, de países não industrializados que antes consumiam produtos industriais europeus e cada vez mais vão passar a consumir produtos industriais estadunidenses. Então esse é o cenário da economia dos Estados Unidos na década de 20, da economia e da sociedade, que pode ser vista como um grande símbolo esse cartaz. Esquece essa fila de gente aqui na frente, eu volto para a fila na outra videoaula. Mas aqui, olha esse outdoor. Né? Aqui tem uma fila de pessoas passando necessidade, na verdade, porque é uma época de crise e tal, mas que ainda a mentalidade continuava voltada para o American Way of Life. Olha só, a gente tem aqui, né, uma montanha e tal, não sei o quê, uma casa lá no alto da montanha e tudo mais, e escrito There's no way like the American way. Ou seja, não há um estilo, um modo de vida como o modo americano. Ou seja, o estilo de vida americano é o melhor, porque é prosperidade, porque é consumo, porque é uma vida mais confortável. E isso significa então que os Estados Unidos possuem the world's highest standard of living. The world's highest standard of living quer dizer o mais elevado, world's highest é elevado, o mais elevado padrão, standard of living, padrão de vida do mundo. O mais elevado padrão de vida do mundo, world's highest standard of living. Quer dizer, o estilo de vida americano, o American Way of Life, é aquilo que gera para os Estados Unidos, o estilo para o povo dos Estados Unidos, o estilo de vida mais confortável, o padrão de vida mais elevado. E o exemplo disso está nessa família passeando de carro, né? Olha aqui, até o cachorrinho. Opa, o que aconteceu? Até o cachorrinho aqui no canto está feliz. E está feliz por quê? Está feliz porque tem a oportunidade de passear de carro, olha só. A filha no banco de trás está feliz, a outra filha no banco de trás está feliz, a esposa no banco da frente está feliz, o marido no banco da frente está feliz, todo mundo feliz. E veja, eles não estão felizes porque estão trocando ideia um com o outro, cada um olha para um lado, né? A moça está olhando para frente, a velha está olhando para o outro lado, o velho está olhando para frente, a mocinha está olhando para o lado, o cachorrinho está olhando para nós. E ninguém está conversando com ninguém, então eles não estão felizes porque estão juntos, eles não estão felizes porque, sei lá, né, estão trocando ideias sobre filosofia, porque estão conversando sobre o futuro da humanidade, porque estão conversando sobre a existência humana. Não, eles estão felizes por quê? Porque por ter carro eles podem viajar e por viajar eles vão conhecer outros lugares e assim eles vão ser felizes. Então o que deu a felicidade para essa família? O seu standard of living, o seu padrão de vida, o seu padrão de consumo, baseado na moda, olha, todo mundo com uma roupinha bonita da moda, e no automóvel, né? Que é a grande novidade do padrão de consumo dessa época. Tudo bem, minha gente? Então, quer dizer, esse é o nosso cenário do American Way of Life, dos Estados Unidos no entreguerras. Só que veja, né, como eu já falei, essas mudanças não acontecem apenas na economia. Esse desenvolvimento todo vai ter um impacto muito grande na mentalidade e no estilo de vida das pessoas. Muitas coisas vão mudar e muitas coisas não vão mudar.
né? Então o que a gente tem? Olha comigo. Em relação ao comportamento e à sociabilidade, ou seja, o que significa comportamento e sociabilidade? Comportamento é a maneira como as pessoas vivem na sociedade, e sociabilidade é a maneira como as pessoas convivem a partir de seus valores, suas crenças e o estilo de vida que elas acham o melhor. Então elas criam padrões de comportamento e padrões de convivência social. São padrões novos ou velhos, né, que vão conviver nessa época. Então, ó, desenvolve-se a indústria do lazer e a indústria cultural. O que é a indústria cultural? A indústria cultural é um tipo de produção de bens culturais em massa, como o cinema, por exemplo, né, os filmes do cinema, as revistas, essa coisa toda, que vai criando uma padronização. Então, uma indústria por quê? Porque os filmes são produzidos em série, são produzidos em massa, para gerar um certo tipo de comportamento e também para ser um negócio lucrativo. E também a indústria do lazer, né, como esporte. Os esportes começam a ser um grande negócio. O futebol lá na Europa e aqui no Brasil, na América. Nos Estados Unidos o beisebol, o futebol americano, né, começam a ser esportes de massa, que as pessoas pagam ingresso para assistir, que os grandes atletas se tornam figuras famosas e admiradas, né, que começam a fazer inclusive propaganda usando esses grandes atletas para dizer o que as pessoas tinham que comprar, o que as pessoas tinham que comer, enfim, como se comportar. É uma fase, então, de estímulo ao consumismo, né, em que a convivência social se torna um negócio cada vez mais voltado para essa padronização do American Way of Life. Isso vai afetar a vida de todo mundo, veja. A cultura negra, que até então era segregada, o que quer dizer isso? Até então, os comportamentos e o estilo musical, as roupas da comunidade negra eram consideradas coisas de gente inferior por conta do racismo. A cultura negra começa a ser integrada à cultura de massas, porque vários tipos de música que as populações negras dos Estados Unidos desenvolveram, como o blues, o jazz, começam a atrair essa população, né, dos anos 20, que está atrás de novidades, está atrás de um cenário cultural novo, está atrás de novas formas de ter prazer, novas formas de, né, vivenciar, por exemplo, alguma coisa aconteceu na rua aqui em casa, vivenciar, por exemplo, as baladas, os rolês noturnos, né, as festas, e aí essa música animada, dançante, de origem negra, que é o jazz, o blues, que tem um ritmo mais cadenciado, um ritmo mais quebrado, que estimula o uso do corpo, rebolado e tal, o uso de roupas mais leves para poder se movimentar na pista de dança. Tudo isso vai começando a ser absorvido. Então, até em parte, né? Em parte, até o racismo começa a ser questionado e a cultura negra começa a ser absorvida porque percebem que isso pode virar um produto lucrativo, de gerar, né, uma padronização do comportamento e estimular o consumo. Claro que o revés dessa moeda é que o racismo continua existindo forte. Inclusive, nos Estados Unidos continuava tendo segregação racial. O que quer dizer segregação racial? Leis que proibiam igualdade de direitos entre negros e brancos, né? Os negros não podiam usar os mesmos bebedouros de água, não podiam usar os mesmos bancos de transporte público no busão, não podiam frequentar as mesmas escolas ou universidades que a população branca, não podiam morar nos mesmos bairros. Então esse cenário, para você ter uma ideia, só vai ser proibido nos Estados Unidos essa diferenciação com base na cor da pele, em critérios raciais. Em 1965, os negros americanos vão conquistar o direito de voto. 65, cara. Você parou para pensar o que é isso? Significa que até outro dia, meu pai já era vivo em 65, eu ainda não, calma. Mas meu pai e minha mãe já eram vivos em 65 e nos Estados Unidos ainda a lei garantia que os negros não tinham direito de voto enquanto os brancos tinham. Que os negros não podiam frequentar escolas e universidades que os brancos podiam. Que não podiam ocupar empregos que os brancos podiam. Então havia um sistema de segregação. Segregação quer dizer separação racial. A gente conhece esse termo por apartheid, que é o termo que é usado na África do Sul. Mas aconteceu nos Estados Unidos também. Então veja, ao mesmo tempo que esse American Way of Life, essa cultura do consumismo, estava rompendo com alguns padrões, por exemplo, permitindo que a cultura, a música, a dança negra também se tornasse moda entre os brancos, né, através dos meios de comunicação e tal, estimulando isso, os grandes shows, etc. Né, a gente chama de cultura de massas, né, uma cultura feita para ser um grande negócio e para padronizar o comportamento das pessoas em massa.
ainda persistia a segregação e o racismo. Coisa semelhante acontecia com as mulheres. As mulheres estavam conquistando mais liberdade, mais espaço na vida pública. As mulheres tinham, desde a Primeira Guerra Mundial, especialmente as de classe média, tinham rompido com aquela coisa de ser só dona de casa, estavam cada vez mais procurando vagas e posicionamento no mercado de trabalho. As mulheres estavam começando a lutar pelo direito de se educar, começando a lutar não, estavam conquistando o direito da educação, à universidade, então as mulheres estavam começando a concorrer com os homens pelos empregos de alta qualificação. As mulheres tinham se livrado de alguns comportamentos que aprisionavam a mulher, tipo padrão de roupa, estavam usando cabelo curto, fazendo em público o que os homens faziam, como consumir bebida alcoólica ou fumar cigarros, por exemplo. Estavam usando roupas mais leves, mais soltas, e não aquelas rouponas assim, com espartilho preso, que era para a mulher manter uma postura, na verdade. Até calças as mulheres começaram a usar, o que era um escândalo para a época, a mulher usar calça. Ai, meu Deus do céu, a mulher está querendo virar homem. Pois é, na mentalidade machista e patriarcal da época era mais ou menos isso mesmo, porque as mulheres já não estavam mais aceitando um papel subalterno na vida pública, na vida social. Elas estavam ocupando cada vez mais espaço, conquistando inclusive direitos que antes eram negados, como o direito de voto. As mulheres brancas nos Estados Unidos conquistaram o direito de voto na década de 1920. E aí, quer dizer, isso tudo são transformações. No campo da vida dos trabalhadores, o que a gente tinha? A gente tinha uma realidade em que os trabalhadores, apesar de toda a prosperidade, isso que é muito louco, apesar de toda a prosperidade, do American Way of Life, estimulando o consumo, estimulando um padrão de vida tal, apesar de o crescimento econômico gerar emprego, o governo dos Estados Unidos nessa época aplicava os princípios do liberalismo, de não intervenção do Estado na economia. Então, como não tinha intervenção do Estado na economia, não havia leis para garantir direitos sociais para os trabalhadores. Então, coisas que a gente considera básicas, como, por exemplo, o direito de descanso semanal remunerado, limitação da jornada de trabalho, o direito de um salário mínimo, direito de aposentadoria, eram coisas que não existiam quase em lugar nenhum do mundo, muito menos nos Estados Unidos, que adotavam esses princípios liberais na administração econômica, de não intervenção do Estado na economia, para que as empresas não tivessem que pagar salários maiores ou arcar com direitos para os trabalhadores, assim aumentando o lucro das empresas, para as empresas investirem mais e expandirem mais seus negócios, seus lucros, num círculo de crescimento do capitalismo. Então, esses trabalhadores, o que acontecia com eles? Eles viviam uma vida em que eles tinham poucos direitos, então era uma ausência muito grande de direitos e garantias. E muita gente, até mesmo nos Estados Unidos, que é considerado um lugar onde o comunismo é um negócio proibido e tal, não sei o quê, mas até mesmo nos Estados Unidos começa a se desenvolver também, inspirados na Revolução Russa de 1917, que tinha criado o primeiro país socialista da história, começa a formar partidos políticos comunistas, socialistas, grupos revolucionários, e o povão trabalhador estava tentando lutar por direitos, lutar por garantias, lutar por transformações sociais e até lutar por revolução, por destruir o capitalismo e coisas desse tipo. E a solução para esses trabalhadores que se revoltavam era qual? Era a solução típica de sempre, Repressão, repressão, repressão. E ao mesmo tempo, para tentar frear essa conscientização e essa organização e essa mobilização é quando as pessoas se movimentam para lutar coletivamente, para tentar frear o crescimento da consciência dos trabalhadores, da mobilização dos trabalhadores, da luta, das revoltas e tal, o que vai acontecendo de uma maneira cada vez mais forte? Cada vez mais a propaganda, cada vez mais o American Way of Life, a indústria cultural, esse sistema de produção de filmes, de produção de estilos musicais, de modas no vestuário, do comportamento, etc. Isso vai sendo estimulado para ser uma espécie de controle sobre a classe trabalhadora. Então, ao invés de deixar os trabalhadores livres para pensarem, para se organizarem,
para desenvolverem consciência de classe, lutarem, disputarem o poder, fazer revolução, fazer revolta, o que o American Way of Life tentava fazer? Direcionar a energia dos trabalhadores não para a sua própria luta, mas direcionar a energia dos trabalhadores para trabalhar cada vez mais para conseguir comprar as coisas. E se o trabalhador não tinha dinheiro, porque o salário era baixo, e era relativamente baixo, se o trabalhador não tinha dinheiro, como é que fazia? Para comprar uma casa, comprar um carro, comprar uma geladeira, comprar eletrodomésticos que estavam revolucionando a vida cotidiana das famílias. Exatamente. Os grandes bancos criavam empréstimos, linha de crédito. Então esses trabalhadores consumiam, consumiam, consumiam e iam ficando cada vez mais endividados. Guarda essa informação. E aí, o último elemento desse cenário é que bem nessa época também estava rolando o quê? Rolando nos Estados Unidos a chamada Lei Seca, que proibia a venda e distribuição de bebidas alcoólicas. Então, o que isso gerou para completar a situação? Né? Era os loucos anos 20, a galera buscando essa cultura mais do prazer, mais da busca do consumo e da busca de uma vida prazerosa, né? Aquele lance do Carpe Diem, e não podiam tomar bebida alcoólica. Então, o que acontecia? Muito contrabando de bebida alcoólica ilegal. Então, isso gerava grande corrupção, porque os governantes, os fiscais tinham que ser corrompidos para manter, para não prenderem, né, não impedirem esse comércio ilegal de bebida alcoólica, e começa a formar grandes máfias, né, de traficantes de bebida alcoólica. Como no Brasil a gente tem como uma das principais organizações criminosas as máfias de traficante de droga, nos Estados Unidos no começo do século XX eram as máfias de traficante, de comerciante de bebida ilegal. E isso gera então um cenário de grande violência nos anos 20, começo dos anos 30, no meio disso tudo, dos loucos anos 20, dessas transformações e dessa nova realidade. Tá bom, pessoal? Agora, veja bem aqui comigo. Todo esse cenário tinha por trás dele uma realidade que era estimulada pelo governo, mas também que era cada vez mais geradora de enormes desigualdades sociais e econômicas. Porque, veja, o governo dos Estados Unidos nessa época era comandado pelo Partido Republicano. Vocês sabem que nos Estados Unidos tem dois grandes partidos políticos, né? Que dominam o cenário político dos Estados Unidos praticamente desde a origem do país. Um é o Partido Republicano, o outro é o Partido Democrata. No século XX, o Partido Republicano é aquele que defende, costumeiramente, né, um padrão assim muito mais rígido de comportamento social, muito mais ligado a princípios religiosos, conservadores, né, moralistas, e ao mesmo tempo de grande estímulo ao capitalismo e à liberdade do desenvolvimento dos negócios das empresas. E o Partido Republicano é aquele, lá nos Estados Unidos são chamados de os mais liberais, né? Os republicanos são chamados de os mais conservadores. E o Partido Democrata, que é o adversário, é chamado de os mais liberais. É meio como se fosse direita e esquerda aqui no Brasil. Os republicanos de direita, os democratas mais de esquerda. Mas no fundo, eles são, no básico, eles são muito semelhantes, que é ambos os partidos defendem o interesse das grandes empresas e do desenvolvimento capitalista. Só que nesse período aqui, dos anos 20, os republicanos eram aqueles que defendiam o liberalismo econômico total, de não intervenção do Estado na economia mesmo, para não haver regras que limitassem os negócios da burguesia capitalista e permitissem então a maior exploração dos trabalhadores, né? Então veja bem, se de um lado a sensação das pessoas era de euforia, de outro lado os trabalhadores estavam vivendo uma euforia, porque tinha emprego pra caramba, mas o seu nível de renda não crescia no mesmo ritmo que a economia. Esses trabalhadores que estavam eufóricos com o American Way of Life, eles conseguiam consumir produtos, não tanto pelo salário bom que eles tinham, porque eles não tinham bons salários não, muito mais pelos empréstimos que eles faziam, pelas dívidas que eles faziam. Então isso, né, essa ideia de que o mercado se autorregula e vai levar a um equilíbrio, a um desenvolvimento em que todas as camadas sociais iam ser beneficiadas, era o que os republicanos defendiam. Mas com o tempo isso vai gerando um desequilíbrio. Por quê? Porque o lucro dos grandes empresários, dos bancos e dos investidores em bolsa de valores era cada vez maior, enquanto que a situação dos trabalhadores era cada vez mais precária, com
poucos direitos, sem garantias sociais, ou seja, se a pessoa se acidentasse, ela era simplesmente demitida e não tinha direito nenhum. Se ela ficasse velha, ela não tinha aposentadoria, a não ser que ela tivesse guardado dinheiro, mas o salário geralmente não era suficiente para ter um padrão de vida decente e guardar dinheiro ao mesmo tempo. Então era uma situação meio que contraditória. Era uma época de grande prosperidade, de grande crescimento econômico, mas de muito aumento da desigualdade social. E ao mesmo tempo, os Estados Unidos adotavam o isolacionismo nas suas relações exteriores. Quer dizer o quê? Os Estados Unidos, desde a Primeira Guerra Mundial, desde o final da Primeira Guerra, não interferia nas disputas e nos assuntos europeus, que era para poder fazer o quê? Poder fazer negócio com todo mundo. Então, aparentemente, tudo ia bem. Por que aparentemente tudo ia bem? Porque os Estados Unidos continuava crescendo economicamente, mesmo que os trabalhadores não tivessem uma renda tão alta, né? Porque os trabalhadores não tinham direitos e nem salário mínimo decente garantido, né? Então os trabalhadores eles não consumiam tanto com seus salários e tal, mas estava tudo bem. Por quê? Porque os Estados Unidos continuavam exportando para os países europeus, né? Que como os Estados Unidos não se metia nas tretas da Europa, ele não tinha treta com ninguém, nem com a Alemanha, nem com a Inglaterra, nem com a França, e conseguia exportar produto industrial para todo mundo. Então os Estados Unidos se isola dos problemas europeus para poder fazer negócio com todo mundo, para poder se abrir economicamente. Entendeu? E isso então vai gerando uma situação que é essa aqui, ó. Cada vez mais um cenário de especulação, superprodução, concentração de renda e diminuição ou limitação dos direitos dos trabalhadores. E aí, gente, para nós entendermos isso tudo, eu quero fazer uma descrição, uma explicação que eu espero que vocês consigam acompanhar, tá bom? E aí, com essa explicação, eu vou encaminhar para o encerramento dessa primeira videoaula sobre o assunto, tá? A explicação é a seguinte: o desenvolvimento dessa economia capitalista estadunidense, que era liberal, não intervenção do Estado na economia, e consumista, né, o American Way of Life ao mesmo tempo, os trabalhadores não tinham direitos, seus salários eram baixos, eles não tinham garantias, e os lucros dos patrões cresciam, é o que eu estou chamando aqui, ó, de diminuição e limitação dos direitos dos trabalhadores, junto com a concentração de renda, né, significa que os ricos ficavam cada vez mais ricos, enquanto os trabalhadores não enriqueciam no mesmo nível ou ficavam mais pobres. Então, esse cenário, nós vamos ter o desenvolvimento de duas bolhas econômicas. O que são bolhas econômicas? É um jeito de falar quando tem um crescimento da economia, mas que não é um crescimento sólido. Quando tem um crescimento da economia, mas esse crescimento não é sustentável. É como uma bolha de sabão, tá ligado? Ela cresce a bolha, né? Você vai canudinho ali soprando aquele sabão, se o sabão for bom, vai crescendo a bolha, crescendo a bolha, crescendo a bolha. Mas parece então que está ficando gigante. Mas o que tem dentro da bolha? Só ar. Não tem nenhuma estrutura que sustente a bolha. Né? Não tem. Então se ela cresce, chega uma hora que ela cresce tanto que ela estoura. A hora que estoura a bolha, o que tem de recheio? Ar. O que sobra da bolha? Nada. Então era isso que estava acontecendo na economia dos Estados Unidos. Ela estava crescendo, mas ela não tinha uma base sólida de sustentação. Era uma economia que crescia de uma maneira ilusória, enganosa, porque eram duas bolhas ao mesmo tempo. Uma bolha eu chamo que é a bolha do consumo e a outra bolha eu chamo a bolha da especulação. A bolha do consumo é o seguinte: estava crescendo a produção industrial por causa do Fordismo e Taylorismo, ok? E estava crescendo o consumo dos trabalhadores por causa da sociedade como um todo, por causa do American Way of Life. Beleza. Só que como os trabalhadores tinham poucos direitos e baixos salários, esses trabalhadores eram estimulados pela propaganda a comprar cada vez mais e compravam mesmo. Só que eles compravam como? Fazendo grandes empréstimos nos bancos, o que gerava ainda mais lucro, né? Porque aí o industrial lucrava, porque o industrial e o comerciante lucravam, porque conseguiam vender produtos industriais. E os bancos lucravam porque emprestavam dinheiro para os trabalhadores, parcelar lá a sua geladeira, né? Parcelar lá sua casa, seu carro. Então o trabalhador não tinha dinheiro para comprar e pagar, ele emprestava dinheiro no banco, ou fazia lá, né, um acordo com a empresa para ir pagando as prestações e aí pagava juros. Então o banco ganhava,
O comerciante ganhava, o industrial ganhava e o trabalhador achava que ganhava também, porque ele estava comprando, vendo o estilo de vida, o American Way of Life e tal. Só que as famílias ficando cada vez mais endividadas. O que vai acontecer uma hora ou outra? Isso que é a bolha do consumo. O que vai acontecer uma hora ou outra? As famílias vão ter tantas dívidas que elas não vão conseguir continuar comprando coisas, porque elas têm que pagar as dívidas que elas já têm. E aí vai acontecer um problema. Ou as famílias continuam consumindo e continuam se endividando, mas começam a não pagar as dívidas, o que começa a gerar prejuízo para os bancos. E aí no capitalismo, quando os bancos que têm a grana para investir começam a ter prejuízo, isso pode levar a uma crise econômica. Ou as famílias vão parar de comprar para pagar as dívidas, para pagar os bancos. E se elas pararem de comprar, o que vai acontecer? Vai diminuir as vendas, vai diminuir o consumo, vai diminuir as vendas. Isso vai gerar prejuízo tanto para a indústria quanto para o comércio. E se isso acontecer, o que vai rolar? Com prejuízo nas empresas comerciais, com prejuízo nas indústrias, elas vão ter que demitir trabalhadores. Né? Porque vão ter que baixar a produção e tudo mais. Vão ter que demitir trabalhadores. Porque não faz sentido você manter 300 trabalhadores numa fábrica se a fábrica não está conseguindo vender tanto e com 200 trabalhadores ela produz o que ela consegue vender. Ela vai mandar embora 100 trabalhadores, não vai ficar pagando salário à toa para 100 pessoas ali que não está precisando do trabalho delas para produzir. Entendeu? Então aí o que vai acontecer? Se gerar prejuízo, né, desse jeito para a indústria e para o comércio, vai ter demissão de trabalhadores, desemprego, vai diminuir ainda mais o consumo e vai entrar em crise. Então isso chama superprodução. O que é a superprodução? Ah, desculpa, antes da superprodução, esqueci de uma coisa. Ao mesmo tempo, uma parte do crescimento econômico dos Estados Unidos era baseado no quê? Na exportação de produtos industriais para a Europa por causa da reconstrução depois da guerra. Só que, mano, vai levar 3, 4, 5 anos para a Europa se reconstruir? Vai. Os Estados Unidos vai ganhar, vai exportar para caramba e vai conseguir enormes lucros industriais e comerciais? Vai. Só que uma hora ou outra a Europa vai se reconstruir. E quando a Europa se reconstruir, o que vai acontecer? Ela vai ter recuperado sua indústria. E quando recuperar sua indústria, o que vai acontecer? Ela vai precisar de menos produtos dos Estados Unidos, de menos investimento dos Estados Unidos, de menos apoio dos Estados Unidos. E o que vai acontecer com a economia dos Estados Unidos? Vai começar a cair, porque não vai ter tanta exportação. Só que os trabalhadores dentro dos Estados Unidos também não vão ter grana por causa do que eu chamei aqui, ó, de concentração de renda e diminuição e limitação dos direitos e dos salários dos trabalhadores. Os trabalhadores dos Estados Unidos não têm grana para compensar essa queda e aí vai ter uma queda na economia. Essa queda na economia representa o quê? Uma possível crise econômica que está se formando. Então, essa é a bolha do consumo. É um crescimento do consumo, é um crescimento da produção, é um crescimento da economia, é um crescimento do comércio, só que não tem sustentação, porque ou depende da exportação para a Europa, e um dia a Europa vai se reconstruir, ou depende do consumo dos trabalhadores, que estão endividados e um dia vão parar de consumir. E aí vai dar pau na economia. Beleza? Então vamos lá. O segundo problema, ou a segunda bolha, se você preferir, é o que eu chamo de bolha da especulação. O que é a bolha da especulação? É o seguinte: grande parte do crescimento da economia e dos lucros do capitalismo estadunidense nesse período tinham a ver com bolsa de valores. Tinham a ver com os negócios de bancos e bolsa de valores, que chama mercado financeiro isso. Mercado financeiro é um tipo de negócio capitalista que gera lucro sem produzir nada. Gera lucro movimentando dinheiro. Então é o banco que empresta dinheiro para o cara comprar um produto. Então o banco vai ganhar dinheiro como? O banco não produz nada. Ele empresta para quem produz ou empresta para quem consome. Bolsa de valores. O que é a bolsa de valores? É um ambiente de negociação de ações de empresas. O que são ações de empresas? São documentos que garantem que quem compra aquele documento se torna sócio da empresa. Então, se, sei lá, a empresa tem um total de 1 milhão de ações e você comprou uma ação, você passa a ser dono de 0,0000001% das ações da empresa, ou seja, você é sócio da empresa, só que é um sócio minúsculo, né? A empresa tem 1 milhão de ações, você tem uma ação. Agora, se você compra, sei lá, a empresa tem 1 milhão de ações, você compra 100 mil ações daquela empresa, você passa a ser sócio com 10% do capital da empresa, porque você tem 10% das ações, ou seja, 10% dos documentos que dizem que você tem participação na sociedade.
Então quer dizer que 10% do lucro daquela empresa vai ser seu, porque você tem 10% das ações. Não do lucro total, né? Porque a maior parte do lucro da empresa fica na empresa para reinvestir, para expansão econômica, para modernização, para novos negócios. Mas a parte do lucro que é dividido, chama dividendos, a parte do lucro que é dividido entre os sócios, os dividendos, você vai ficar com 10% dos dividendos. Por quê? Porque como a empresa tem um total de 1 milhão de ações, você é dono de 10%, você fica com 10% dos dividendos da empresa. Então, a Bolsa de Valores, ela surge no final do século XIX para quê? Ela surge exatamente para estimular o crescimento do capitalismo. Porque assim, vendendo ações de empresas, essas empresas elas podem conseguir, vendendo suas ações, arrecadar muita grana, e ao arrecadar muita grana, as empresas conseguem ter capital para investir no crescimento tecnológico e na expansão da produção e na expansão dos negócios. Esse é o sentido da Bolsa de Valores, né? Porque vamos supor que eu tenho uma empresa minha, que eu preciso de um investimento, que eu não tenho dinheiro, e os bancos não confiam em mim para me emprestar, sei lá, porque eu não tenho dinheiro. Então eu preciso de dinheiro para fazer investimento, para modernizar a minha empresa e conseguir crescer. Só que eu não consigo dinheiro. Então eu vou vender sociedade. Então eu vou virar para você e falar assim, oi, quer ser sócio da minha empresa? Você nunca me viu na vida, como é que você vai comprar ação da minha empresa? O que garante que a minha empresa existe mesmo? O que garante que ela tem chance de crescimento? O que garante que dá para você confiar? Que você vai investir, você vai ser pago, né? Você vai virar sócio da empresa e você vai receber a sua parte. Difícil, né? Então é tudo muito complicado quando é um tratamento direto, né? De sociedade, de tentar ficar caçando o sócio. Então, o que o século XIX desenvolve como uma parte do capitalismo? A criação de um espaço, de um mercado, de um ambiente de compra e venda de empresas. De quem quer virar sócio de empresa, tem empresa oferecendo ações, né, oferecendo documentos que garantem a sociedade. E aí a Bolsa de Valores, o que ela faz? Ela controla esse movimento de compra e venda de ações. Como? Pesquisando e garantindo que aquelas empresas que têm ações vendidas na Bolsa de Valores, elas realmente existem, elas têm os balanços financeiros e contábeis, ou seja, as continhas tudo ali de quanto foi o lucro no ano anterior, de qual é o tamanho da empresa, quanto patrimônio a empresa tem, quanto capital a empresa possui e tal. Então aí, quando você pega e vai comprar ações de empresa na Bolsa de Valores, você tem todas essas garantias de que aquela empresa realmente é o que você está vendo ali nos documentos que ela é. Então aí você faz um negócio de compra de ações mais garantido. E como é a Bolsa de Valores que garante os negócios ali, o que acontece? Você que está vendendo a ação da sua empresa, você nem precisa saber quem eu sou. Por que não? Por isso que vira sociedades anônimas, né? A empresa normal, que não tem ações vendidas na Bolsa de Valores, é chamada de sociedade limitada, LTDA. E a empresa que tem ações vendidas na Bolsa de Valores é chamada de empresa sociedade anônima, SA. A SA quer dizer o quê? Que qualquer pessoa pode investir e comprar. A partir do momento que alguém coloca para vender ações na Bolsa de Valores, qualquer pessoa que tenha dinheiro e se interesse por aquele tipo de negócio, se interesse por aquele tipo de empresa, se interesse por aquele tipo de ação, pode ir lá e comprar. Isso permite que tenha uma negociação mais rápida. Se qualquer pessoa que tem dinheiro pode comprar, ela vai lá, compra, o dinheiro já vai para a empresa que já pode investir no seu desenvolvimento, no seu crescimento. Deu para entender? Só que o que acontece na Bolsa de Valores? O jeito normal de ganhar dinheiro na Bolsa de Valores são dois jeitos, na verdade. O primeiro jeito é você compra ações das empresas, vira sócio da empresa e você espera a divisão dos lucros, você espera os dividendos. Esse é o jeito normal de ganhar dinheiro. Então, cada empresa tem sua regra interna, né? Você, inclusive, quando você vai comprar a ação da empresa, tem direito de consultar o regimento, o estatuto da empresa para ver como é que são as regras internas, né? De como é que os sócios, que tipo de poder os acionistas têm, como é que divide os dividendos, de quanto em quanto tempo é dividido os dividendos, enfim. Se é uma vez por ano, uma vez por semestre, uma vez por trimestre, por bimestre, sei lá, entendeu? Aí, ao mesmo tempo, o que acontece também? O segundo jeito de ganhar dinheiro com Bolsa de Valores é você compra a ação de uma empresa e fica lá sendo sócio. Quando aquele valor daquela empresa sobe, e por que sobe? Ou porque a empresa está dando mais lucro e mais gente está querendo comprar a ação. Então, quando tem mais gente procurando a ação para comprar,
o valor da ação sobe. Então, sei lá, você comprou uma ação por R$1. E aí daqui 6 meses a empresa está lucrando o dobro. Muita gente vai querer comprar. Então aquela ação que você comprou e pagou R$1, como tem muita gente querendo comprar porque está confiando que a empresa vai crescer cada vez mais, as pessoas estão querendo pagar R$2, R$3, R$5 daquela ação que você comprou por R$1 6 meses antes. Então, vender a ação por um preço maior do que você comprou é também um jeito de ganhar dinheiro. Só que quando isso acontece, você vende a sua ação, não a empresa diretamente vendendo ações, o acionista vendendo ações, o lucro que o acionista tem, deixa eu reformular a frase, o ganho pela venda da ação, o lucro não vai para a empresa, o lucro vai para quem vendeu a ação. Então, quando a empresa põe a ação para vender pela primeira vez, o dinheiro da venda da ação vai para a empresa se modernizar. Quando é o dono da ação que vende, o lucro vai para o dono da ação. E aí o que começa a acontecer? Começa a surgir um negócio chamado de especulação financeira. O que é especulação financeira? É quando o banco, por exemplo, começa a emprestar dinheiro para qualquer pessoa sem ter certeza se essa pessoa vai ter condição de pagar ou não. Que o que os bancos estavam fazendo, emprestando dinheiro para os consumidores, para eles comprarem carro, comprarem casa, estimular o American Way of Life, mas não tinha certeza. O salário dos trabalhadores era baixo, não dava para saber se eles iam conseguir pagar tudo o que eles deviam ou não. E a Bolsa de Valores também tem um tipo de especulação financeira, que funciona como? Você pesquisar o mercado e tentar adivinhar, especular isso, você tentar adivinhar o futuro. Então você tentar adivinhar quais ações estão com preço baixo e vão subir. Então você compra a ação que você acha que o preço vai subir, esperando o preço subir. Aí você compra com preço baixo, você está especulando. O preço daquela ação que você comprou baixo pode subir, se a empresa crescer, se pessoas quiserem comprar ações, se essa empresa lucrar pra caramba e atrair investidores, ou não. O valor da ação pode ficar igual, ou pode cair. Se cair, você vai ter prejuízo, porque, sei lá, você comprou a ação por R$1 e o valor da ação caiu para 50 centavos. Você perdeu metade do dinheiro que você gastou para comprar a ação. Entendeu? Então, especulação é isso, fazer uma aposta. E aí o que acontece? Você pode ganhar ou pode perder. Mas os investidores experientes, eles pesquisam o mercado antes. Eles olham com atenção o que está acontecendo na economia. Qual é a tendência, né? Eles analisam os meses anteriores para ver como é que aquela empresa, como é que a ação daquela empresa está variando de valor. Se a tendência é de subir ou se a tendência é de descer. E aí eles compram apostando nisso. E quando um grande investidor vai lá e compra, os pequenos investidores olham e falam assim, acho que tá bom para comprar aquela ação. Então o grande investidor compra, aí todo mundo vai querer comprar porque o grande investidor comprou, as pessoas acham, bom, se o grande comprou é porque é bom. Quando as pessoas vão querer comprar, o que acontece com o valor da ação? Ela sobe, porque a ação, o valor da ação não é definido pelo tamanho do lucro da empresa. A ação é vendida como um produto, sei lá, como essa caneta. Então o que acontece com o preço de uma caneta? Quanto mais gente quer comprar, mais cara a caneta fica. Né? Lei da oferta e da procura, lembra disso? Então o que acontece? Como muita gente quer comprar a ação das empresas, quando um grande investidor vai lá e compra muito, muita gente vai querer ir atrás dele e comprar também. Aí o preço sobe. Então aquele investidor que comprou a ação antes de todo mundo, ele comprou um preço mais baixo. Aí quando aquele grande investidor comprou antes de todo mundo foi lá e comprou, ele gerou uma atração de investimentos. Uma atração do mercado financeiro, né, da grana, das pessoas que querem comprar ações. Ele atraiu gente para comprar aquela ação. Aí o preço subiu. Então ele segurou, ele comprou barato, segurou. Aí muita gente querendo comprar. Ah, eu pago 2, eu pago 3, eu pago 4, eu pago 5, eu pago R$10. Aí a hora que o investidor vê, né, esse investidor experiente que tem muito capital, a hora que ele vê que o preço subiu pra caramba, vai começar a cair, né, porque agora é hora de vender e a hora que todo mundo começar a vender, o preço vai cair. Então ele vende antes. A hora que ele vende antes, todo mundo está comprando, valor da ação daquela empresa, está comprando. E aí o que acontece? A hora que as pessoas, todo mundo passa a comprar a ação da empresa, e aí mais gente vai querer vender, né? Comprar para vender, né? As pessoas querem comprar a ação para vender a ação e ganhar dinheiro, que nem o grande investidor fez, compra e vende. Aí compra. Aí a hora que todo mundo que comprou vai querer vender, o preço cai. A hora que o preço cai, quem comprou com preço alto vai ter prejuízo e aquele grande investidor teve lucro. Isso é especulação também. Você tentar manipular o mercado de ações para controlar o preço da ação.
Mas de um jeito ou de outro é uma aposta, porque pode não acontecer. Pode ser que a empresa vá à falência e quem comprou a ação perca tudo. Percebe? Então também estava acontecendo isso, que é a bolha da especulação. O que quer dizer a bolha da especulação? Um crescimento muito grande da bolsa de valores, um crescimento muito grande do comércio de compra e venda de ações, um crescimento muito grande do lucro dos investidores, mas era um crescimento muito grande que não tinha solidez, não tinha lastro, ou seja, não tinha uma garantia. Por quê? As empresas e o seu lucro real não estava crescendo no mesmo nível que o valor das ações. Então, sei lá, acontecia de uma empresa gerar um lucro de 1 milhão por ano, mas as ações estarem, a soma, né, do valor das ações estava valendo 10 milhões. Então, quer dizer, as ações valem muito mais que a empresa. Se a empresa for à falência, quem tinha ações vai perder tudo. Então, isso também é uma coisa arriscada, é uma bolha que pode estourar. A hora que essas duas bolhas estourarem, a bolha do consumo e a bolha da especulação, nós vamos ver toda aquela euforia, nós vamos ver todo aquele otimismo, nós vamos ver todo aquele crescimento simplesmente desabar. Mas isso é assunto para a próxima videoaula. Espero que vocês tenham entendido. Se não tiverem entendido, por favor, me procurem nas nossas aulas ao vivo, para a gente trocar ideia e tirar essas dúvidas. Beleza, galera? É isso aí. Um abraço.